Fala, meus amigos, Renato Salvadori aqui. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro, uma semana ausente. Não está fácil. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu falo sobre cibersegurança, sobre boas práticas de segurança da informação, sobre criptomoedas, especificamente Bitcoin. Aliás, deveria ter gravado vídeos na semana passada, o Bitcoin bateu o máximo histórico novamente, né? Então eu sempre, se pegar meus vídeos passados, eu sempre falo sobre DCA, né? Comprar de pouco em pouco com cadência. É o futuro, é a única saída. E teve recentemente aí um problema com algum investimento aí da XP aí, com os caras perdendo cerca de mais de 90% dos seus investimentos. Pois é, rapaz, se você investe em ditadura bolivariana, você vai receber a picanha do Lula sem a anha, como diria o Renato 38. Mas acho que já tem muita gente falando disso, então eu prefiro tocar em outro tipo de assunto. Eu queria falar para vocês, pessoal, de um tema bastante interessante, que é o uso de IAs dentro da sua empresa, cara. Então, se você é empresário, toma cuidado com isso aí. Mas antes disso, se você é novo aqui nesse canal, por favor, deixe o seu like, deixe o seu curtir, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com um amiguinho, compartilhe com a amiguinha, tá? Ajuda a gente a crescer o canal, a gente está crescendo de pouquinho em pouquinho, mas a gente está crescendo. Eu agradeço aqui pela sua audiência, beleza? Se você já é, muito obrigado sempre aqui por estar aqui com a gente. Peço mais uma vez desculpa por esse ato temporal de uma semana passada, quarta, quinta e sexta. Eu nem fiquei aqui, eu tive que sair para em cliente e tal, e segunda e terça foram dias bem corridos, mas hoje vamos falar de um tema bastante interessante aqui, pessoal. Acho que esse tema vocês vão se amarrar, legal? Muito bem, então olha só, pessoal, é isso, né? Então, funcionário, por exemplo, ó, tá colando contrato, planilha, CPF de cliente em ChatGPT, mas não é só ChatGPT não, cara, pode ser Copilot, pode ser Gemini, aí que você estiver usando aí. E óbvio, né, hoje em dia qual é a empresa que não usa, né? Se a empresa não usa inteligência artificial, rapaz, você vai ser obliterado, como diria o 38. Acho que o uso de inteligência artificial hoje em dia é essencial para a produtividade das empresas, né? Enfim. O problema é o seguinte, o problema não é usar, o problema é você não saber o que está acontecendo. E aí, se você não sabe o que está acontecendo nesse uso, se está acontecendo um uso abusivo, parabéns, velho. Você que está vazando dados da sua empresa. E às vezes dados confidenciais de graça. O nome disso, cara, é um nome novo. Eu falei nos vídeos anteriores, talvez no último vídeo, tá, sobre Shadow IT. E aí esse nome disso é Shadow IA, ou Shadow AI, né? E pode estar acontecendo na sua empresa. Então, vamos lá. O que é Shadow AI? É o uso de ferramentas de IA generativa sem aprovação, sem controle ou sem visibilidade da TI. Então, um exemplo prático, como eu comentei com vocês, clonar uma minuta de contrato para resumir no Copilot, jogar dados de clientes para montar uma planilha, subir um PDF com dados pessoais no Bard, por exemplo, para gerar um briefing, tá? Pode parecer inofensivo, magnatas, mas lembrem-se, essas IAs públicas armazenam e usam dados para treinar os modelos, que é baseado em machine learning. Então, baseado em aprendizado. Então, ela vai usar isso aí, cara. E aí, quais são os riscos reais disso, né? Dados pessoais ou dados sensíveis transferidos para plataformas externas, isso inclusive fere o princípio da LGPD, sem base legal, sem transparência, sem consentimento. E o Shadow IT também. Ninguém sabe nem que monitora. O uso é feito por navegador, não passa por e-mail, nem servidor. Você tem zero rastreabilidade, cara. Você não sabe o que aconteceu. Se você não tiver uma proteção de DLP, ou se você não tiver um proxy, zero visibilidade. Né? Então eu trouxe até uma matéria aqui, né, da HSPS, ó, como o uso indevido de IA pode levar a vazamento de dados, ó. É até um pouco antiga essa matéria, deixa eu ver, é que eu achei uma mais nova aqui, mas eu não gosto de quem publicou, né, mas serve, olha só. De acordo com a pesquisa divulgada lá em 2024, ó, pela consultoria McKinsey, então eu gostei por causa exatamente dessa consultoria, ó, já no ano passado, pessoal, 72% das empresas passaram a utilizar IA. Então, se você não está utilizando, principalmente você, microempresário, você vai ser obliterado. Esse aumento é atribuído à retomada das atividades econômicas e busca por eficiência operacional. Na verdade, hoje em dia é isso, né? Eficiência operacional, foi o que eu falei no começo do vídeo.
Os entrevistados destacaram que o uso de IA analítica contribui para a redução de custos no serviço e aprimora a tomada de decisão. Beleza. Daí também está falando que é vazamento de dados, então se você me acompanha aqui, você sabe que é vazamento de dados, né? Também não vou perder tempo com isso. Deixa eu dar um aceitar, deixa eu dar um aceitar aqui. Tá? Como IA pode ser usada para proteção de dados, que acho que é o que interessa aqui, ó. Ou melhor ainda, o uso indevido de IA e sua relação com o vazamento de dados, ó. Apesar das vantagens, de suas vantagens, que são inúmeras, por isso que eu não perdi tempo lendo o resto do texto, a IA também pode ser explorada por criminosos para facilitar ataque cibernético. Um dos riscos mais comuns está na inserção de dados pessoais ou empresariais de ferramentas públicas. Então essa que é a questão, gente. É o uso de IA pública, tá? Sem devida segurança. Além disso, hackers utilizam IA para aprimorar ataques de engenharia social, criando e-mails fraudulentos, altamente convincentes. Eu já fiz aqui conteúdo sobre phishing, né? E a nossa empresa aqui trabalha na educação da sua empresa sobre phishing, tá? E automatizando campanhas de phishing, tá? Principais formas de uso indevido de IA que levam a vazamentos de dados, né? Então, dentre as principais formas de uso indevido de IA, da IA que podem resultar em vazamento de dados, destacam-se processamento de dados sensíveis e confidenciais em ferramentas públicas de IA, como chatbots e geradores de texto, ChatGPT, compartilhamento inadvertido de credenciais. Cara, que loucura! Compartilhamento inadvertido de credenciais e informações sigilosas com modelos de IA. Tipo, o cara pegar uma planilha de senha e jogar na IA, né? Utilização da IA para automatizar ataques de phishing. Isso aqui é muito comum, viu, gente? Você pode... Tem muito hacker utilizando IA para criar prompts para ataque. Ele burla a IA, porque você não pode pedir para uma IA criar uma invasão, ela não vai fazer. Mas se você pode segregar e criar passos, né? Tem gente que tem forma de burlar uma IA. E coleta de dados para fraudes. Ó. Falhas em sistemas de IA que permitem o vazamento das informações armazenadas ou processadas. Ela até cria uns casos reais de vazamento aqui, ó. Casos reais demonstram que a IA tem sido um elemento central em diversos ataques cibernéticos. Empresas que permitiram o processamento de informações confidenciais em ferramentas públicas acabaram ganhando a picanha sem a anha, ó, expondo seus dados a terceiros. Em fevereiro desse ano, a plataforma IA DeepSeek, só podia, né? A chinesa aqui, ó, enfrentou um grave vazamento de dados devido a uma configuração inadequada de seu banco de dados ClickHouse, que estava acessível na internet sem autenticação, cara. Esse incidente expôs informações sensíveis, incluindo histórico de chats, chaves de API e metadados operacionais, levantando grandes preocupações sobre a segurança das plataformas emergentes de IA. Além disso, surgiram alegações de que milhões de credenciais de usuários do ChatGPT foram comprometidas e disponibilizadas em fóruns criminosos, possivelmente devido a malwares conhecidos como Trojan Stealers, né? Outro exemplo comum são ataques de deepfake e phishing automatizado, que exploram IA para manipular usuários e obter acesso indevido a sistemas corporativos. Muito bem, então eu já expliquei aqui para você toda essa treta. Então o que acontece aqui? Volta para mim, vem para cá. Vamos conversar nós dois aqui, ó. Então, seguinte, meus amigos, né? Como responsabilidade, o que a gente tem aqui, né? Se houver um incidente, gente, na sua empresa, não adianta você culpar o ChatGPT, a culpa é tua. E quando a gente está vivendo numa era de regulação, falando sobre a autoridade nacional, a NPD aqui, tanto a NPD quanto a Justiça vão te cobrar. Cobrar o quê, Renato? Onde estava a sua política? Onde está seu controle? Onde está sua classificação de dados? São coisas que eu já falei aqui nos outros vídeos, né? Então, como prevenir? Então eu tenho que parar de usar IA? Não. O que você tem que fazer? Cara, crie uma política clara dentro da sua empresa sobre o uso da inteligência artificial. Quem pode usar, quando e como. Quais são os tipos de informação que são proibidas num prompt, que não podem ser colocadas dentro de um prompt. Crie. Segundo, você pode subir esse nível, porque a política é uma medida de segurança administrativa. Agora, talvez ela não funcione. Você pode implementar uma medida de segurança técnica, por exemplo, um DLP, que é o Data Loss Prevention, tá? Por exemplo, impedir a colagem de dados sigilosos em aplicativos web, se eles estiverem usando IA web, por exemplo, o ChatGPT para web. E ela bloqueia, inclusive, envio de arquivos. Então, por exemplo, você pode colocar um Data Loss Prevention que a pessoa não consiga arrastar aquele arquivo ou não consiga anexar aquele arquivo, um determinado tipo de arquivo dentro do ChatGPT. Essa é uma opção,
mas ela tem um custo. Medidas técnicas geralmente vão ter um custo. Um outro tipo, bloqueio no proxy. Se você usa um proxy dentro da sua empresa, né, você pode criar um bloqueio bloqueando alguns tipos de aplicativos, né? Então você pode simplesmente bloquear no seu firewall o acesso a IAs públicas ou limitar por grupos dentro do seu controlador de domínio, do seu AD. E mais do que isso, quando você tem um proxy, né, fazendo ali um controle do seu tráfego web, você pode ter rastreabilidade de quem são os usuários e do que eles estão fazendo. Quem ele acessou, o que ele acessou, quando ele acessou, o que ele fez lá dentro. Tá? Para isso você vai precisar de um firewall de camada de aplicação, que tenha um controle de filtro de conteúdo. Tá? Quarto, classificação de dados, né? Você só consegue proteger o que você classifica. Identifique o que não pode sair, o que pode sair e o que precisa de autorização, tá? Então, Shadow IA é o novo Shadow IT, pessoal, tá? Mas muito mais perigoso, porque ele é silenciosinho, né? Porque parece inofensivo, pero não é, tá? Ou seja, a sua empresa não precisa ser hackeada, cara. Se você não está tendo esse tipo de controle, ou seja, está liberando, né, que fica usando IA sem nenhum tipo de controle, em IA pública principalmente, né, você já foi hackeado e você nem percebeu. Ah, mas Renato, eu não sei como fazer isso, eu não sei como montar uma política, eu não sei o que é DLP, você falou de proxy, eu não sei implementar esse troço aqui, eu não sei nem se eu tenho firewall, me chama. Quer um diagnóstico completo sobre o uso de IA dentro da sua empresa? Uma classificação de risco? Quer que eu faça um mapeamento classificação de risco, não, perdão, classificação de dados? Quer que eu faça uma política de classificação de dados, um mapeamento e classificação de dados? Me chama, tá? Meu e-mail tá na descrição aqui do comentário. Tá? A gente faz para você esse tipo de trabalho e protege você com relação ao uso indevido de IA, beleza? Aqui a gente mapeia, classifica, protege e corrige. E mostra o que ninguém tá vendo. Forte abraço para vocês, tenham todos uma ótima quarta-feira e espero que até amanhã. Um abraço.